Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de falar de todos os filmes que eu assisti no mês passado, aquele compilado que vocês já estão acostumados, e bora pra lista. Vou separar aqui por gênero, então vou falar rapidinho sobre o filme, o que eu achei. Vai ter suspense, drama, terror, fantasia, enfim, fique à vontade. Não se esquece já de se inscrever no canal, curtir, compartilhar para seus amigos assistirem também esse vídeo e vem comigo que tem coisa boa. E vamos começar com suspense. O primeiro filme aqui da minha lista que eu assisti recentemente na Netflix é O Jogo do Predador, ou Apex. O nome aí original do filme, estrelado pela Charlize Theron como nossa protagonista ao lado de Eric Bana e Taron Egerton. No Jogo do Predador, a Charlize Theron viaja para uma aventura ali nas trilhas e nos parques naturais na Austrália para superar o luto do seu companheiro de longa data, que é interpretado pelo Eric Bana. Só que ela se vê numa enrascada porque, além do ambiente natural da Austrália ser extremamente desafiador, um fator piora a situação dela, que como ela tá viajando sozinha dessa vez, ela se depara com um maníaco. E ela, como alpinista, ela vai ter que testar todos os seus limites ali pra sobreviver a esse jogo desse psicopata que ela encontra. O que foi? Just do your best. O perigo não te anima? Foi um filme que me chamou a atenção porque já começa com essa premissa de que o Ben, ele é ali um serial killer que mora ali naquela região, né, como nômade, enfim, ele tem a cabana dele, tem os equipamentos, e ele caça essas pessoas, geralmente turistas, né, viajantes que estão aproveitando para fazer esportes radicais. Ele caça essas pessoas como forma de diversão, mas por trás também tem todo um rito, algo que tem relação ali com a família dele, dos traumas que ele teve com a morte da mãe, e a gente vai descobrir mais pra frente o que rola com o Ben quando ele se depara com a Sasha, no papel de Charlize Theron, captura ela e começa ali um jogo. Gato e rato, um verdadeiro teste de sobrevivência, e a descoberta macabra aqui tá que o Ben, ele não só mata as vítimas dele, como ele usa carne pra vender, carne seca, na lojinha. No geral, é um filme divertido, me incomodou um pouco essa questão do CGI. Em certas cenas você nitidamente vê que a Charlize Theron tá numa tela verde. Você fica com raiva também de alguns caras escrotos, porque só de ela ser uma mulher viajando sozinha, o pessoal já quer cair em cima, e o Ben é aquele cara que aparece de início sendo o bonzinho, querendo ajudar, e depois a gente descobre que ele tava de olho nela, pra onde ela tava indo, pra dar aquela emboscada. Porém, o final é muito previsível, e obviamente não espere, né, que a protagonista morra. Eles não iam matar a Charlize Theron. A gente faz uma boa dupla, não acha? No geral, é um filme mediano. Minha nota pra O Jogo do Predador fica aí em 3 estrelas. Você já viu esse filme? Comenta aqui o que você achou. Próximo filme de suspense temos Confiança, também disponível na Netflix. E o tanto que eu gostei do anterior foi o tanto que eu desgostei desse. Interpretado aí pela Sophie Turner, a nossa Sansa Stark, e também futura Lara Croft, nesse meio que suspense em que ela se torna uma atriz muito famosa. Em determinado momento surgem ali calúnias na imprensa e nas redes sociais sobre a vida dela. Muita pressão psicológica, e ela decide se hospedar ali num Airbnb, numa casa, numa mansão, né, que ela tem dinheiro pra caramba. E aí, com esse possível escândalo ameaçando o que ela construiu em Hollywood, ela se hospeda nesse local. O maior dilema desse filme é que vão invadir essa casa onde ela tá hospedada. A princípio, esses caras, eles costumam roubar os hóspedes, porque um deles trabalha lá, né, tem acesso a esse local, tem acesso às câmeras, então bem bizarro também ele ter câmeras em tudo quanto é lugar da casa, do Airbnb. As atuações não são boas, tirando a dela, né? Ela pelo menos, tadinha, ela se esforça, mas que raios a Sophie Turner foi fazer nesse filme? O que mais me incomodou é que durante grande parte do filme ela tá presa e ela comete as maiores burrices do mundo. Ela não tenta sobreviver, na verdade, ela só adia a estadia dela ali. A primeira coisa que você faz quando você tá num local enclausurado é ver se tem algum ferro, alguma coisa que você possa, né, bater ali na porta, quebrar a porta pra você escapar. Muita raiva, me deu muita raiva dela nessa situação. Eu acho que quem escreveu o roteiro pensou realmente que era uma atriz de Hollywood burra. E em um certo momento aquele cano estoura, começa a subir água no local, e aí que ela pensa, ai meu Deus, vou tentar desparafusar as dobradiças da porta. Não perca o seu tempo com esse filme, A Confiança. É muito ruim.
E pra ele eu dou aí uma estrela de 5. Mas tem como piorar, esse mês tem como piorar. E tem um filme que zerou as estrelas. Acho que é o primeiro filme aqui no canal que eu não dou nota nenhuma, porque isso não pode ser considerado um filme, muito menos de terror. Foi uma vergonha. Estou falando de Silent Hill: Regresso para o Inferno. Filme de 2026. Sim, esse filme saiu esse ano. E que grande bosta. Sinceramente. Terror em Silent Hill acompanha James, um homem que recebe uma carta misteriosa do seu amor perdido, Mary, atraindo ele de volta para a cidade outrora familiar, ou seja, Silent Hill. E que agora, na cidade consumida pela escuridão, ele enfrenta criaturas monstruosas e desvenda uma verdade aterrorizante que leva sua sanidade ao limite. Conforme ele se aprofunda na cidade, James vai dando de cara com figuras sombrias, familiares e monstruosas da franquia de Silent Hill. Eles novamente tentaram adaptar esse jogo e falharam miseravelmente. Pra quem não sabe, Silent Hill é uma franquia famosa de jogos de terror que surgiu ali em 1999 pela Konami. E diferente de terror de ação, a série destaca-se por abordar o medo através de atmosferas densas, traumas, culpas e símbolos macabros que se manifestam. Só que juro, eu acho que eu nunca vi um filme tão feio, tão mal feito quanto esse. Então, o personagem, ele já é motivado a voltar pra lá por um motivo besta. Fora que, na maior parte do tempo, o filme quer deixar ali no ar, a entender de que certos momentos são tudo alucinações da cabeça do James, que ele tá maluco, e aí isso leva ele pra esse Silent Hill, né? Onde seus piores traumas se tornam realidade. Ele meio que controla o que acontece lá e ele seria, de fato, o verdadeiro vilão. E aí eles inserem aquele cabeça de pirâmide, que é um dos perseguidores, um dos monstros, né, mais famosos da franquia. Eles inserem ali em apenas uma cena. E no filme é uma cena muito rápida. Eles botam esse cara em tudo no trailer, dando a entender de que vai ser mais aprofundado, né, a história por trás. E não, nada faz sentido nesse filme. I'm here. I'll always be here. Eu perdi 1h46 minutos da minha vida assistindo Silent Hill. Nunca mais. 0 estrelas. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, porque tem filme no terror que vai salvar. E aí, dentro do gênero de terror, é claro que não poderia ficar de fora aí um found footage, né? Conexão Macabra, disponível na Prime Video, é um filme de 2023, que acompanha 2 influenciadoras digitais ali, que fazem os vlogs pro YouTube, etc. Elas gostam de pregar pegadinhas, e uma dessas pegadinhas é se passar pela galera do buffet, que vai servir um local onde tem um casting de modelos, enfim, fazendo uma gravação. Tem uma equipe ali de gravação fazendo as filmagens com esses modelos, e elas duas viajam ali de carro pra chegar nessa casa. E o objetivo não é somente a pegadinha por pegadinha, né? O alvo delas são pessoas mais ricas, casas luxuosas, eventos luxuosos, para que esses objetos mais caros, mais valiosos, sejam roubados e vendidos pra caridade. Tudo isso ocorre nessa mansão que fica no país de Gales. E do início até a metadezinha do filme é até interessante, né? Você fica meio de saco cheio das meninas em si. E elas, de fato, começam a presenciar esses fatos sobrenaturais. Em nenhum momento gera uma tensão verdadeira e genuína, né? Eu acho que o interessante aqui nesse filme do Conexão Macabra, né, o que salvaria, mas eles não entraram a fundo, é sobre essa parte sobrenatural de seita. É uma seita druida, então é algo mais regional, né, folclórico dali. E o que tá por trás envolve também magia. São adaptados para criar um tom de horror e de possessão. Mas não me pegou, sinceramente. Eu achei muito fraco e muito mal explorado esse panorama ali folclórico. A gente só vai ver disso no final do filme. Piscou, perdeu ele no final e acaba daquele jeito, found footage, sem pé, sem cabeça. Se preocupa, ele tá nos seguindo. Conexão Macabra pra mim ficou aí com 2 estrelas. Acreditei que tinha potencial, mas se perdeu feio. Já o próximo filme não só teve potencial, como quebrou o recorde de bilheteria, que foi Obsessão. Sim, possivelmente o melhor filme de terror até o momento.
Eu falo tudo sobre curiosidades, sobre as filmagens, minha nota, conto mais detalhes sobre a história nesse vídeo completo, tá? Sensacional e de diretores super jovens, criativos e que vêm pra inovar, não trazendo mais do mesmo, assim, com um frescor de novas histórias bem aplicadas com pouco orçamento. Pra finalizar a parte de terror, outra review que fiz por aqui foi o filme Para Sempre Medo, também tem no canal, dirigido por Osgood Perkins. Falo mais detalhes sobre. É um filme que dividiu bastante a galera, mas pra mim funcionou. Então eu fiquei meio a meio. Tem alguns pontos críticos ali no sentido de entregar aquilo que estava sendo mostrado, né? A parte boa dos espíritos que estão ali naquela casa. A gente acompanha esse casal que vai comemorar o seu aniversário juntos. Mas como sempre nada dá certo. A comemoração se torna um pesadelo. Envolve ali uma questão geracional. Algo até com imortalidade, o que me surpreendeu. Então é bem sombrio e angustiante, aquele clima que é construído desde o início até o fim. Você fica bem imerso querendo descobrir o que aconteceu com aquelas mulheres que aparecem em sofrimento, que clica lá que tá muito legal também de assistir. E agora indo para drama, assisti 2 filmes de drama, entre eles March Supreme. Temos o Chalamet. Chegou a vez do Chalamet, eu já tinha comentado levemente sobre alguns filmes indicados ao Oscar, mas não tinha visto ainda March Supreme, e agora eu consegui, de fato, entender o porquê que não ganhou. Mas não deixa de ser um filme legal. Eu gostei muito do ritmo das coisas, como elas aconteceram. Aqui a gente acompanha a trajetória do Marty, investindo tudo que ele tem, o pouco dinheiro que ele tem, passando perrengues, com o objetivo de se tornar uma das grandes lendas norte-americanas de jogo de tênis ou ping-pong, como a gente conhece. Nesse percurso ele se torna campeão de mais de 22 competições de ping-pong. Marty, ele se recusa a ser apenas um trabalhador que está ali atendendo na loja, vendendo sapato. Ele acha a rotina dele uma mesmice. Ele tem esse dom de vender, ele usa essa habilidade para alcançar ali patrocinadores, conseguir viajar para o Japão e participar de grandes competições. Só que nessa ele não tá nem aí pra mãe, não tá nem aí pros amigos, ele até tem essas relações, mas tudo na base do interesse. Ah, eu preciso de um carro, eu preciso dormir em algum lugar, então aí tem amigo. Para que o amigo crie a marca dele, né, da bolinha laranja com o nome dele, que tá ambientalizado ali em Manhattan, né, Nova York, nos anos de 1950. Toda a caracterização do filme é muito boa, as roupas, os cenários, os carros, a maneira como eles conversam uns com os outros e se relacionam. O jogador alcança a grandeza em grandes torneios internacionais, mas também coleciona inimigos no processo. Ele é um porre, ele é chato pra caceta, mas que faz parte, né, da característica do personagem. Só que o Timothée Chalamet tem uma coisa, né? Esse garoto, quando ele entra em cena, ele tem um imã magnético, seja pro bem ou pro mal. A minha maior questão com esse filme é como ele foi vendido. Se você tá esperando um filme de tênis de mesa, ping-pong e é frenético ali, não vai ter. São poucas cenas focadas literalmente no esporte, no jogo. É mais sobre a vida dele e os desastres que ele vai deixando pelo caminho. E acaba sem ter uma evolução de personagem. Ele continua agindo da mesma forma que agia anteriormente, sendo que, por um outro ponto de vista, ele mais perdeu do que ganhou. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? It doesn't even enter my consciousness. Por isso, a minha nota aí pra March Supreme ficou em 3,5 estrelas. É um filme acima da média, porém tem essas questõezinhas que me incomodaram um pouco. E seguindo para o próximo filme de drama, temos aí Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, um filme baseado em um best-seller de mesmo nome. É uma história de drama comovente que vai envolver aí a personagem principal, a Tolva, que é uma viúva solitária que trabalha na área de limpeza de um aquário da região, e ela constrói uma amizade com uma criatura muito inteligente, que é um polvo gigante do Pacífico. E aí essa história vai explorar as questões de luto, solidão, amizade, família.
Mas não acaba por aí, porque Tolva também vai conhecer um jovem meio depressivo, com as questões dele ali familiares, que se muda para a mesma cidadezinha em busca do seu pai. Ele encontrou uma pista, depois que a mãe dele faleceu, possível paradeiro do pai dele, que ele nem chegou a conhecer, arranja um bico ali no aquário quando a Tolva acaba se machucando. E o filme todo ele é narrado pelo Marcellus, isso eu achei interessante. Provavelmente no livro também é assim, então a gente entende muito do que o animal pensa com relação aos seres humanos, né? Com relação àquelas espécies. E ele, por ser meio ranzinza, se sente superior aos seres humanos. A Tolva entra ali como um desabafo, quase como uma terapia com o Marcellus toda vez de noite, quando ela tem que limpar o aquário. Ela tá de frente pro tanque e tá se lamentando e contando sobre como foi o dia dela, sobre outras situações. E aí, juntos, esses três personagens, eles vão desvendar um mistério, finalmente descobrir algo que vai mudar a vida dos três. E graças a um polvo, ela conseguiu seguir em frente de uma maneira muito tocante e comovente. E relatos de pessoas na internet que choraram com esse filme, eu não cheguei a chorar. E o final aqui é bem satisfatório, então não vai deixar ninguém triste. Deduzo que a faxineira e o jovem compartilham uma aflição parecida. Queria que me dissesse como seguir em frente. Dentro do gênero de drama, eu achei uma excelente adaptação. Acredito que pra quem leu, deve estar muito feliz com o resultado. Minha nota é 4 estrelas. Está disponível na Netflix para você assistir. Vale a pena, se você gosta desse estilo de filme. E para fechar as categorias, temos um filme de aventura e fantasia, Wicked Parte 2. Já tinha visto o primeiro, né? E aí finalmente chegou da Prime Video. Vai ser o capítulo final da história não contada das bruxas de Oz. No final do último filme elas se separam, então elas têm que enfrentar as consequências das ações e decisões que tomaram, né? A Glinda em assumir aquele posto como representante de Oz, né? Como a princesinha cheia de magia, só que sem magia, é tudo farsa, né? Ela entra nessa onda do Mágico de Oz, enquanto a Elphaba, do outro lado, assume o papel de lutar pelos direitos dos habitantes de Oz, e não só dos direitos dele, como dos seus próprios direitos, né? De tudo que ela passou, a história dela. Tem muita questão política envolvida e as difamações que ela sofreu sendo retratada como a vilã. Até que a Glinda tenta intermediar uma reconciliação entre a Elphaba e o Mágico de Oz. As coisas parecem piorar, o que afasta ainda mais as duas amigas e põe a vida de muitas pessoas em risco. É interessante ver esse outro lado, né, da história clássica. Pra mim, Wicked Parte 2 fica um pouco abaixo do primeiro, que o primeiro, por ser ali a introdução dos personagens, eles aprofundam na personalidade deles, o que é a característica mais marcante de cada um. E aqui já é o desfecho, a continuação desses eventos. Quando você junta os dois filmes, pra mim, baita de uma adaptação. Questão de figurino, cenário, as músicas, assim, tudo lindo e maravilhoso, perfeito. Pra parte 2, fica aí pra mim, na média, 3 estrelas. Faltou um tchan. Eu achei que foi muito corrido. Já que eles tinham que entregar um final, eles correram bastante com a história. Think of what we could do together. Esses foram os filmes que eu assisti, mas tem uma menção honrosa que assisti uma minissérie de terror sul-coreana que está disponível na Netflix, chamada Se Desejos Matassem. Tem 8 episódios, 8 ou 6 episódios, se eu não me engano, pra você que gosta, principalmente do terror sul-coreano. Eu comento aqui sobre o filme que vai estrear esse ano, Zona Zero. Se você não viu, corre lá pra ver esse vídeo, também tá muito bom. E aqui, Se Desejos Matassem, um grupo de adolescentes que precisa descobrir a verdade por trás de um aplicativo que concede desejos. Após esses desejos serem concedidos, aparece um timer na tela que eles têm praticamente um dia, e aí no final você se mata. E falando em mortes, os sul-coreanos são bem exagerados, né? Eles usam muito o estilete como arma branca ali, né? Para os suicídios. O Jirigô, como é chamado esse aplicativo, está fazendo sucesso nessa escola.
porque ele promete justamente realizar esses desejos dos usuários que publicarem os vídeos na plataforma. A pessoa tem que se gravar, se filmar, falando o que ela deseja e escrever numa folha de papel, ou enfim, o nome e a data de nascimento. Há uma severa consequência escondida. O aplicativo determina uma contagem regressiva para a morte daqueles que tiverem seus pedidos atendidos. Literalmente correndo contra o relógio, a personagem principal, a Cia, e seus amigos embarcam em uma missão para descobrir a verdade por trás do Jirigor e como evitar a fatalidade terrível na escola. Então vai envolver espíritos amaldiçoados, o sobrenatural, vai envolver xamã, mas eu gosto muito de como eles constroem os elementos de terror em si. Tanto essas pessoas morrendo, quanto a encenação dos atores quando eles estão possuídos por essa maldição. Vale a pena dar uma chance pra Se Desejos Matassem. Quer fazer algum desejo? E é isso, pessoal. Esse foi o saldo do mês de maio. Me conta aí o que você assistiu já dessa lista, o que você achou. Concorda comigo, discorda comigo? Silent Hill merecia ou não merecia um 0? Não é o pior filme do ano? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem mais uma lista. Se você não viu os outros assistidos do mês, corre aqui nessa playlist. Não se esquece de se inscrever. Um beijão e até a próxima. Tchau!